Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, esse capítulo 4, ele é muitíssimo lindo. Paulo, ele fala dessa responsabilidade de Timóteo, mais uma vez. Ele diz para Timóteo pregar a palavra, ele mostra essa importância da palavra, certo, queridos? Ele fala que muitas pessoas, no final dos tempos, iriam se desviar, iriam se apostatar da fé. Ele fala que muitos iam ter comissões, né? Ele diz aí, ó, que coceira nos ouvidos, do versículo 13. Ele fala que tem gente que quando ouvir a palavra de Deus vai ficar com coceira no ouvido. Paulo, esse capítulo aqui, você vai ver que ele havia traído, ele havia sido deixado, ele havia sido abandonado pelo auxiliar dele, que acompanhava ele sempre. De repente desiste, vai embora. Quantas pessoas você conhece que um dia se converteram, que de repente desviaram, sumiram, foram embora, cansaram, preferiram as coisas desta vida? Ele fala aqui nesse livro, queridos, acerca do seu amigo Demas, que preferiu seguir acompanhando as coisas do mundo. Ele fala que ele combateu o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele estava ali prestes a morrer, prestes a ter sua cabeça decapitada. Mas no versículo 13, sabe o que ele fala para o amigo dele, para Timóteo? Ele fala: Timóteo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpa, e os livros, principalmente os pergaminhos. Gente, olha só, ele estava preso, ele estava ali esperando a morte chegar, porque seria morto por causa da pregação do Evangelho. E olha o que ele fala: Timóteo, traga meus livros e minha capa. Essa capa era uma capa de lã, que ele iria usar para se proteger da umidade. E os livros. Eu quero dizer para você o seguinte, olha só. Paulo, queridos, ele era um renomado fariseu. Ele era filho de fariseu, Atos dos Apóstolos 23:6, você pode conferir. Paulo, ele possuía uma família bem estruturada financeiramente, certo? Paulo, queridos, ele nasceu em Tárcio da Cilícia, você pode conferir em Atos 21:39. Isso proporcionava, inclusive, o título de cidadão romano, Atos 22:28-29. Ele era cidadão romano, mas ele era também filho de judeu, né? Estudou em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, Atos 22:3, era a melhor escola da época, era o melhor mestre da época, esse Gamaliel. Ele era um dos mais importantes mestres da época, você pode conferir em Atos 5:34. Ou seja, ele não estudou em qualquer escola, não, ele era culto, inteligente. Paulo, ele teve uma educação esmerada, era doutor na lei de Moisés, versado na cultura judaica e grego-romana, Gálatas 1:14, olha só. Ele era entendido da cultura e conhecimento judaico, grego-romana, porque a Roma dominava na época, mas a Grécia havia dominado antes. E possuía amplos conhecimentos de filosofia, direito, história. Porém, ao se converter ao Senhor Jesus e se entregar à sua obra, se esvaziou de tudo isso. Filipenses 3:5-7. Então, gente, olha, ele era de uma família boa financeiramente, família judia,
e ele nasceu. Então você vê, ele era, porque eu já te expliquei que o judeu, se ele nasce no Brasil, ele é um judeu brasileiro. Então assim era Paulo. Ele era um judeu romano. Estudou numa excelente escola. Catedrático, mestre, doutor. Mas quando ele se converteu, ele se despiu de todo esse orgulho, de toda essa vaidade, toda essa proteção, todo eu isso, eu aquilo, eu sou, eu faço, eu posso, eu tenho. Toda essa vaidade, todo esse orgulho, toda essa prepotência se esvaziou, se tornou um servo de Deus. Oh, glória, tu lhe manda dar, que tu lhe amarás, amai. Mas no fim da sua vida, seus bens pessoais se resumiram a uma porção de livros e pergaminhos, material que certamente continha parte das Escrituras e uma capa para se proteger da umidade. Final da vida, o que ele tinha? Livros, pergaminhos e uma capa. Outra glória a Deus. Mas o principal, ele tinha a coroa da vida. Então, amados, o que você tem? O que você possui? Às vezes a gente passa a vida murmurando, reclamando, se queixando, chateado. Às vezes a gente fica preocupado com uma conta de luz que está atrasada e está chegando a segunda conta, ou a terceira. Às vezes a pessoa deve uma conta d'água, vem a segunda, se diz, daí a pouco se cuida, e a terceira. Às vezes é um condomínio, às vezes é um carro, às vezes é tanta coisa que a gente coloca a nossa alma, nosso coração, e a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica aborrecido, e de repente a pessoa desentende com o cônjuge, trata mal o cônjuge, trata mal o filho, trata mal a filha, trata mal o vizinho, trata mal o colega no trabalho. Tem aqueles que fica emborradinho, eu não vou na igreja, eu não vou mais na igreja, eu vou deixar de ir na igreja. Tanta gente que fala isso, né? Eu vou deixar de ir na igreja. Tem gente que deixa de servir a Jesus porque é muita luta, eu achava que não ia ser assim. Aí tem outros que nem o Demas, melhor o din-din. Eu não tenho tempo de ir na igreja, não. Eu tenho que cuidar das minhas coisas, dos meus negócios. É o que o Demas fez. E Paulo permaneceu ali fiel. Ia morrer por causa do Evangelho. E o que ele tinha? Livros, pergaminhos, uma capa para proteger do céu, mas ele tinha a certeza da coroa da vida. Banária, coupe de Anaia. A coroa da vida o esperava. Ramani, cantorobi, anarassúria, nabicai. O que está esperando você? Carai, assubi, andere, andaracaia. O que está esperando você quando você morrer? Carabi, assubi, andere, amanaia. O que está esperando? Rabi, assubi, caia. Qual legado que você vai deixar aqui nessa terra para sua família? Será que vai ser uma mansão? Será que vai ser uma casa, um apartamento, um lote, um terreno? Será que vai ser roupas bonitas, calçados bonitos, anéis? O que você vai deixar? Ou você vai deixar para eles a fé em Jesus? Família minha, não temas que o Senhor cuidará de ti, família minha. Anda na presença do Senhor, família minha, e ser perfeito. Aleluia. Pode beber a água. Que o Espírito Santo de Deus tire do seu coração neste dia toda angústia, toda tristeza,
todo o temor. Paulo, ele fala em Filipenses que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele estava para morrer, mas ele estava contente. E a única coisa que ele precisava era uma capa para se proteger da umidade e dos seus livros, para ler e crescer espiritualmente e crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus. Mas pastor, eu preciso ter as coisas materiais. Jesus deixou claro, busca em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Querido Deus, eu quero terminar essa live orando também, por que não? Pela vida material e pela vida física do teu povo. Que eles sejam abençoados espiritualmente através dessa palavra. Mas tu és o Jeová Rafá, aquele que cura as enfermidades. Tu és o Jeová Jiré, aquele que supre as necessidades materiais. Tu conheces, papai querido, a necessidade espiritual daqueles que estão ouvindo essa palavra agora ao vivo e vão ouvir depois. Tu conheces a necessidade emocional, a necessidade da alma de cada um, as angústias, as dores, as aflições, as mágoas, áreas que precisam eles liberar perdão ou pedir perdão. Tu conheces a área material de cada um, aquele que tem uma dor no corpo, uma enfermidade, e aquele que tem uma necessidade financeira. Senhor Deus, entra com a provisão, porque Tu és Deus, Tu és o Jeová Shalom, que dá paz àquele que precisa. Tu és o Jeová Jiré, que providencia as necessidades materiais de cada um. Tu és o Jeová Rafá, aquele que sara as feridas de cada um. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Olha, um beijo no teu coração e viva Cristo. O que é que tu tens?